Bom, pessoal, Tá boa aparecendo tarde. aqui. Boa tarde. Tarde. Eu, o Henrique da Lemar, nós estamos com a Juliana e com o Vinícius, né, da Embrapa Informática, e a gente resolveu aproveitar esse tempo aqui e aproveitar que o equipamento deles acabou de chegar, para a gente gravar esse webinar, né, essa série de webinars, né, sobre o uso, né, do analisador de fotossíntese, né, o analisador de trocas gasosas em plantas, LI 6800. Então, eu gostaria de agradecer já de antemão a presença do Vinícius, a presença da Juliana, né? Juliana que disponibilizou o tempo dela, o Vinícius também que disponibilizou o tempo, o equipamento e as horas, né, da tarde de hoje, para que a gente possa fazer essa gravação. Então, Juliana, Vinícius, gostaria de falar alguma coisa? Não, podemos começar já. Vamos trabalhar. Tá certo. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês e, sem mais delongas, vamos começar. Beleza. Então, essa primeira parte, a gente vai fazer a montagem e o warm-up do LI 6800, né? Então, Vinícius, Juliana, vocês podem fazer ali para a gente fazer a gentileza de montar o 6800. Então, Vinícius, coloca a câmera só um pouquinho mais para baixo, isso, obrigado. Então, como vocês podem ver, nós temos ali os tubos de químicos, né? Nós já temos ali os químicos parcialmente utilizados e da esquerda para a direita, né? Nós temos ali aquele químico laranja, né? Que é o Chameleon Orange, que é uma sílica para retirar a água do sistema, né? Nós temos ali no meio o Stuttgarter Masse, que é uma cerâmica porosa que serve para adicionar água ao sistema. E ali na direita nós temos, o Vinícius tão gentilmente está apontando para a gente, nós temos ali a soda lime, que é um químico que retira o CO2 do ar, né? Então, o conjunto desses frascos, né, o ar passando, né, pelos frascos, né, ele é condicionado de forma que nós possamos controlar o ar que chega à cabeça sensora, né, o fluxo de ar que chega à cabeça sensora. E ali, na ponta esquerda, nós temos o injetor de CO2. Ali é onde vai o cilindro de CO2, né, um cilindro de CO2 de 8 gramas, e ele vai é ele que fornece o CO2 para a planta, esse mesmo que o Vinícius está mostrando. É ele que fornece o CO2 para a câmara foliar. Muito importante, nesse momento, a gente falar que o CO2, para ser utilizado, tem que ser de grau alimentício. Nós temos que evitar utilizar cilindros de CO2 que tenham óleo dentro. Por exemplo, cilindros para armas de pressão, né? Cilindros que você encontra em estabelecimentos que vendem equipamentos de pesca, por exemplo, né? Então, nós temos que evitar usar esses cilindros, usar sempre cilindros de grau alimentício. Cilindros que são utilizados para carbonatar bebidas, né? Por exemplo, aquelas garrafas que gaseificam água. Então, esses são cilindros de CO2 que nós temos que utilizar. O Vinícius agora vai montar ali para a gente o equipamento. Então, enquanto o Vinícius monta, eu vou só fazer alguns comentários, né? Pode montar, Vinícius. Desmontar, né? Oi, desculpa? Desmontar aqui, né? Ele vai trocar a sílica para que nós tenhamos... Ele vai trocar a sílica, ele e a Juliana, né, vão trocar a sílica para que nós tenhamos a sílica o mais nova possível e também vai ser trocado a soda lime para que nós tenhamos a soda lime o mais nova possível. Por quê? Porque nós vamos realizar o zero do equipamento, né? Nós vamos realizar o IRGA zero. E aqui já vale também um comentário que sempre que for fazer o zero dos IRGAs em qualquer equipamento, seja no 6800 ou seja no 6400, esse zero tem que ser feito com químicos novos, porque se você fizer com químicos usados, você pode estar comprometendo a qualidade do zero do seu equipamento. Maiores detalhes sobre os zeros, nós temos no manual do equipamento. Eu já aproveito também, já peço perdão
pelo barulho externo aqui. Eu moro numa rua bastante movimentada. Então, agora eles fizeram a troca da sílica, né? Vocês podem perceber que para prender a sílica ali no equipamento é bem fácil. Você tem aquele parafuso que dá só 1/4 de volta. Então, você encaixa, empurra e dá esse 1/4 de volta e ele já está totalmente preso. Agora eles vão fazer a troca não vão fazer a troca do Stuttgarter Masse, né? O Stuttgarter Masse é o cilindro do meio. E esse cilindro do meio, ele é uma cerâmica porosa, né? E essa cerâmica você só precisa adicionar um pouco de água, né? Porque, na verdade, a cerâmica é só uma matriz para que a água fique para que a água fique para que não fique água líquida disponível para o equipamento. Esse equipamento ele não lida bem com água líquida. Na verdade, a água líquida é extremamente nociva para esse equipamento. Então, por isso que tem essa matriz aí. Eles vão colocar algumas gotinhas de água ali dentro, né? No caso, como eles já umidificaram essa cerâmica uma primeira vez, a primeira vez que você coloca água nela, você utiliza aproximadamente 30 ml de água. Como eles já fizeram isso uma vez, né, porque eles já estão usando o equipamento, a segunda vez você pode colocar só 10 ml de água, assim, coloca um pouquinho de cada lado e agita o frasco para que a água percole, né, por toda a cerâmica. Para quem está trabalhando com equipamento, vocês às vezes vão observar que há condensação na parede do tubo de químico. Mas não precisa ficar preocupado com a condensação, porque não precisa ficar preocupado com a condensação, porque ela provavelmente vai acontecer nas partes mais baixas do tubo e a água não vai entrar no sistema, porque você tem os filtros ali, você tem toda aquela cerâmica evitando que isso aconteça. Mas, claro, não coloque excesso de água. E, por último, nós temos ali a soda lime, né, que eles vão realizar a troca também. A soda lime ela tem uma certa indicação, né? Você consegue ver ela ficando roxa conforme ela vai saturando, né, com o CO2, mas essa indicação dela tende a sumir no dia seguinte. A soda lime é um químico que tem que dura bastante, né, nas medidas, né, claro, dependendo das condições das medidas que nós estamos fazendo, mas ela é um químico que não é reutilizável, né? Nós não conseguimos reutilizar a soda lime, uma vez que ela esteja saturada, nós descartamos. Nós conseguimos dar alguma sobrevida para ela. Então, para quem utiliza o LI 6400 XT ainda e tem dificuldade com manter a umidade, né? Um truque que pode fazer é adicionar algumas gotinhas de água, umas 10 gotinhas de água na soda lime. Essa soda lime vai ajudar, né, a manter a umidade estável e também vai dar uma sobrevida à soda lime, porque essa soda lime, se vocês repararem no tubo delas, está escrito soda lime wet, né, que é a soda lime úmida. Também vale mencionar que a soda lime ela é o primeiro químico da ordem, né, do caminho de ar. Então, o ar entra, né? Você pode remover o soda lime rapidinho para mim, Vinícius, que eu esqueci de comentar isso. Isso, remove o soda lime. Isso, remove o tubo, por favor. Então, vocês podem ver que tem ali atrás do tubo da soda lime, ali atrás, eu quero mostrar a entrada de ar. O filtro é a entrada de ar. Esse aqui? Não, no console. Aqui? Isso. Vocês podem ver que tem essa parte preta aí, atrás também do Stuttgarter Masse. Ali é a entrada de ar e ali está o filtro. Então, o ar entra por aí e o primeiro lugar que ele passa é pelo soda lime. Por quê? O ar vai carregar com ele a umidade do local onde está sendo realizado o trabalho.
Então, o soda lime é muito importante que ele esteja sempre úmido. Então, por isso que ele é o primeiro na série de tubos de químicos, né? O ar passa pelo soda lime, retirando o CO2, e depois ele passa pelo Stuttgarter Masse, né? O tubo do meio, e pela sílica, né? O Chameleon Orange. E através do trabalho conjunto do Chameleon Orange e do Stuttgarter Masse, nós conseguimos travar a umidade no equipamento. E o soda lime não é seco no processo, né? Garantindo assim a eficiência dele. Pode colocar de volta, Vinícius, por favor, e pode colocar o cilindro de CO2 também. Uhum. Tá? Bom, eu acredito que isso seja tudo assim, né, que nós tenhamos para comentar nesse momento, né, sobre os tubos de químicos. E eles vão colocar o cilindro de CO2. O cilindro de CO2, o injetor de CO2, na verdade, né, ele é rosqueável e existe uma agulha nessa parte de cima, né, nessa peça que é presa ao console, existe uma agulha que perfura o cilindro de CO2. E em volta dessa agulha existe um O-ring, né, uma vedação para que não haja vazamento, né? Eu acho que, eu não sei se dá para ver direito assim, mas tem uma vedação ali, agora dá para ver. Tem uma vedação nessa agulha, então é muito importante que ela sempre esteja no lugar. E você tem que colocar o cilindro de CO2 dentro do suporte, de forma que a parte que deve ser perfurada, que é essa parte de cima, né, essa pontinha aí em cima, fique virada para o lado que será perfurado pela agulha. Quando o Vinícius ele estiver fazendo esse processo, ele vai rosquear, ele vai sentir uma resistência, né? Que é na hora que a ponta do cilindro toca na agulha. Então, uma vez que ele sente essa resistência, ele para e gira de uma vez para que o cilindro seja perfurado e não vaze CO2. Não sei se deu para ouvir, mas deu para ouvir, aqui para mim pelo menos deu para ouvir ele fazendo tss, que é o momento que o cilindro é perfurado. Tudo isso feito, né, nós já preparamos os químicos, nós só temos que adicionar as baterias já estão no equipamento, Vinícius? Já? Baterias. As baterias então já estão no compartimento, né? E agora nós temos que ligar a cabeça sensora no equipamento. A cabeça sensora, não há muitas dificuldades, né, em ligar a cabeça sensora, porque não há como você ligar os cabos em uma entrada a qual ele não se conecta ou a qual ele não deveria se conectar. Então, no console, nós temos as entradas para cabeça 1 e cabeça 2. Por quê? Essas duas entradas, cabeça 1 e cabeça 2, são duas entradas iguais e tanto faz qual delas você vai usar para ligar a cabeça sensora. No caso, a versão do 6400 deles tem um fluorômetro. Então, eles têm que ligar dois cabos da cabeça sensora no console, o cabo do fluorômetro e o cabo de dados e alimentação da cabeça sensora em si. Então, os cabos eles têm uma guia, né? Então, é mostrado em cima deles um ponto vermelho que você tem que igualar com o ponto vermelho que está no console. Então, isso mostra qual é exatamente esse ponto que o Vinícius está mostrando. Então, isso mostra qual é o sentido que você tem que ligar. E tanto faz se você liga o fluorômetro na cabeça 1 ou a cabeça sensora na cabeça 1. Tá? Vocês podem ver, enquanto o Vinícius liga, ali, enquanto o Vinícius conecta, vocês podem ver que tem uma entrada que se chama Accessory. Essa entrada Accessory não é utilizada não será utilizada nesse momento, mas ela é utilizada para os acessórios, né, que podem ser utilizados com a cabeça sensora, como, por exemplo, a câmara de solo. Tá? Então, eles vão terminar de ligar a cabeça.
A cabeça foi ligada. Certo, pode ligar todos os cabos. Ainda falta o cabo de alimentação e o cabo ah, do ar, do fluxo de ar. Quer que mostre eu fazendo aqui na cabeça sensor na parte de trás? Tudo bem, pode mostrar. Lembrando que todas essas conexões são de um tipo Quick Connect. Elas têm ganchos, né? Que conforme você conecta, você ou está lido, né? Dela se conectar, da conexão, e esses ganchos prendem para que os cabos não soltem. E para você soltar é bem fácil, porque existe uma parte móvel em cima do conector que conforme você puxa, ele retrai os ganchos e o cabo é solto facilmente. Exatamente, é onde o Vinícius está mostrando essa parte móvel e você tem os ganchos ali que retraem conforme você puxa essa parte, facilitando a conexão e a desconexão. E o mesmo princípio também vale ali para a saída de ar, onde o Vinícius está conectando a mangueira, né, que vai levar o ar até a cabeça sensora. Uma vez que falta só a conexão na cabeça. Uma vez que tudo estiver conectado, é muito importante, antes de começar o trabalho, e isso vale para qualquer IRGA, né, seja o 6400 ou seja o 6800, é muito importante que você verifique que os cabos estão bem conectados. Por quê? Porque uma desconexão enquanto você trabalha pode ocasionar alguns problemas, desde perda de dados, né, que seria o menor problema, até curtos-circuitos. Ou até mesmo a queima, né, de partes do equipamento. E nós não desejamos isso. Por fim, só a título de curiosidade, as baterias estão completamente carregadas, Juliana e Vinícius? Sim. Sim. Então, ali embaixo, na porção inferior, existe, exatamente onde o Vinícius está mostrando, existe um conector que é o conector para você ligar na fonte de alimentação. Então, o equipamento ele trabalha diretamente na fonte de alimentação, pode trabalhar diretamente na fonte de alimentação, que é essa daí que o Vinícius está mostrando, e ele também pode carregar as baterias enquanto ele opera. Então, você ligando a fonte de alimentação, ele não só permite que você continue o seu trabalho, como ele também carrega as baterias. Então, agora nós vamos fazer o startup do equipamento. Bom, então, nós voltamos aqui, agora que nós ligamos o 6800, né? Nós estávamos só fazendo um procedimento que é ligar o 6800 no computador para que a gente possa operá-lo pelo computador para que vocês possam ver o que está acontecendo. Então, a gente utiliza esse software que se chama VNC Viewer e eu estou aqui controlando o computador do Vinícius à distância. Então, Vinícius, obrigado por confiar no meu controle do seu computador. Então, nós instalamos esse software e nós ligamos o 6800 por um cabo de rede. Então, na lateral, do lado ali dos tubos de químico, nós temos uma entrada de cabo de rede. Nós colocamos ali o cabo de rede. O Vinícius está mostrando aqui, ó. O cabo de rede está ali na parte de baixo, onde ele está apontando. Então, o cabo de rede é ligado na entrada de rede do computador. Vocês podem ver também que tem duas USBs ali, né? Essas USBs servem tanto para a gente tirar os dados, né, do 6800, como também serve para a gente carregar o nosso celular, tá? Então, vamos lá. Aí a gente liga o computador ali liga o 6800 no computador pelo cabo de rede e nós vamos aqui na tela do computador, nós iniciamos o NC Viewer e para você colocar para você realizar a conexão é muito simples. Vocês clicam aqui em Arquivo, Nova Conexão. Nessa nova conexão, vocês vão colocar aqui no VNC Server o número serial do equipamento. No caso, o número serial está ali atrás do cilindro do CO2. Nós já fizemos isso, nós colocamos o número serial, por exemplo, é 68C traço. Qual que é o serial? 812078. 812078. Nós colocamos aqui o número serial desse jeito
damos OK. Na hora que a gente der OK, ele vai aparecer desta forma aqui. Uma vez que está tudo OK, a gente dá 2 cliques, né? Eu já fiz isso previamente aqui e eu dei o nome dele de LI6800 Embrapa, né? Dando 2 cliques aqui, ele vai estabelecer a conexão com o 6800 e aí o que estiver aparecendo na tela do 6800 é o que vai aparecer aqui na tela do VNC Viewer. Então, nesse momento, nós vamos nos focar para fazer o warm-up do equipamento. Eu gostaria só, antes da gente fazer o warm-up, só apontar algumas coisas. Nós vemos aqui no canto superior esquerdo qual que é a versão do equipamento, desculpa, a versão do software, né? Software Bluestem, né? Então, nós estamos na versão mais nova no momento, né? Aqui aparecem as mensagens os avisos, né? Ou algumas mensagens de erro, né? Enquanto nós estamos fazendo as medidas. Aqui nós temos a data e a hora. E aqui o quanto nós temos de bateria extra, né? Conforme nós vamos ligando ou desligando partes do sistema, a bateria pode ter mais ou menos horas de sobra, né? Então, só uma coisinha que eu gostaria de mostrar, ele tá falando aqui que nós estamos com diferença nos horários, né? Então, nós vamos vir aqui em System Settings e nós vamos pedir para que ele sincronize a cabeça e o fluorômetro com a hora que nós temos aqui no momento, tá? Então, antes da gente passar por todos os passos para que nós possamos chegar finalmente aqui nas medidas, nós vamos fazer o warm-up que é o nosso objetivo no momento, tá? Então, para nós fazermos o warm-up do equipamento, ou seja, para que nós possamos nos certificar de que ele está pronto para ser utilizado, nós fechamos, né, a câmara foliar. Então, o Vinícius agora vai fechar a câmara foliar. Só antes do fechamento, eu gostaria só de mostrar, aproveitar que o Vinícius está ali, quer dizer, a câmara já está fechada, né? E eu gostaria de mostrar só que a câmara tem três pontos de fechamento. Nós temos o primeiro, que é a câmara completamente fechada, o totalmente aberto. Você poderia mostrar para a gente? O totalmente aberto, Vinícius? O totalmente aberto. E nós temos um nível intermediário, que é o nível chamado de Park. Pode mostrar o Park para a gente, por favor? Que é o nível chamado de Park. Peraí. Tá, esse é o totalmente fechado. O Park é o do meio. Isso. Esse é o nível Park. Então, é o nível onde você tem um pouquinho de abertura, né? E você não tem a câmara completamente fechada. Então, ela fica fechada para proteger a câmara, né, durante o transporte, mas também você não deixa ela completamente fechada de forma que você tenha pressão nas gachetas, né? De forma que você não tem pressão nas gachetas para deformá-las, tá? Então, para a gente fazer o warm-up, ele tem que estar completamente fechado, a câmara foliar tem que estar completamente fechada, certo? O Vinícius fechou ali a câmera. E aí nós temos que vir aqui em Warm-Up System Tests e nós clicamos em Start para iniciar os testes. Vale lembrar que aqui na parte de cima nós teremos os testes ao passo que eles são feitos, né? Então vocês vão ver que essa tela aqui vai mudar conforme o teste vai sendo realizado. E aqui embaixo são os testes que o equipamento está realizando. Então, por exemplo, ele pergunta aqui se a temperatura A está entre menos 5 graus Celsius e 60 graus. Então, ele está falando que deu 33. Então, ele vai mostrando os intervalos dos testes. Aqui ele foi só um exemplo, né, de um sensor de temperatura. Ali ele mostra quais são os parâmetros que ele está testando. Então, por exemplo, na hora que ele for testar o CO2, ele vai falar, o CO2 zero está entre valor X e valor Y, ou a água, o H2O zero, né, está entre valor X e valor Y.
Se ele estiver dentro do valor, o sistema vai dar um pass, vai avisar que o teste passou. Se não estiver dentro desse valor, o que vai acontecer? O equipamento vai mostrar aqui, né, nesse log, né, dos testes de warm-up, ele vai mostrar aqui nesse log o que está acontecendo, o que está fora e que ele pode, o que está acontecendo, o que está fora e a sugestão que ele dá para o usuário para fazer esses testes. Tá? Acontece também que os erros eles vão ficar nesses testes log, né? Os erros vão ficar aqui enquanto eles não forem sanados e enquanto o usuário não realizar a correção desses erros e enquanto o usuário não realizar novamente o teste. Por mais que o usuário corrija os erros, se você não realizar o teste novamente, e não precisa ser o teste de warm-up, você realiza somente o teste específico que deu erro. Uma vez que você realizou o teste específico após a correção e ele não apresenta mais erro, o erro vai sumir aqui dessa parte de baixo. Tá? Agora, o que nós temos que fazer é somente esperar. Então, enquanto a gente espera, Vinícius, você gostaria de adicionar alguma coisa? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não, no momento não. Não. Eu só queria ver com você. Não, eu tenho. Qual é a frequência que a gente tem que fazer essas calibrações toda vez que eu for fazer uma medição, avaliar um experimento? Sim, lembrando que esses não são calibrações. Elas são testes de rotina, né? Testes de warm-up. Então, o que acontece? O teste de warm-up, ele vai indicar para você se você tem que fazer alguma calibração ou não. No caso, os testes de warm-up têm que ser feitos toda vez que você vai iniciar o seu trabalho. Então, vamos supor, chegou no começo da manhã, você vai ligar o seu 6800 para fazer alguma medida, você vai lá e você já vai fazer imediatamente o warm-up. A primeira coisa que você vai fazer é o warm-up. Beleza, deu tudo certo, você vai trabalhar o resto do dia, o resto da manhã, aí você para o almoço. Você parou ali da meio-dia a 1h30 assim, para o seu almoço. Na hora que você for voltar a trabalhar, você vai fazer o warm-up de novo. Vocês mudaram a tela aí? No caso de algum problema, a gente faz a calibração, então. Sim, eu vou voltar aqui para a tela do warm-up. Foram vocês que mudaram a tela aí? Mudou, Ah, tá. Eu vou voltar aqui para a tela do warm-up aqui, só para a gente ver o teste acontecendo. E mesmo porque o equipamento ele fica bem lento quando está fazendo esses testes. Então, qual foi a pergunta, Juliana, que você fez? Desculpa. Não, então, quando que deve ser feito a calibração? Só quando acusar algum erro no warm-up. Isso, a calibração deve ser feita, então, quando ocorrer algum erro no warm-up. Então, vamos supor, se aqui ocorrer algum erro dos IRGAs, se ocorrer algum erro dos IRGAs, como, por exemplo, não chegou no IRGA 0, inclusive ele tá testando aqui a água, e aqui está falando do delta H2O, né? Então, todos esses erros e avisos vão aparecer aqui daqui a pouco e a gente vai verificar todos eles. Então, mas o que acontece por exemplo, se der algum erro no CO2, vamos olhar aqui o CO2. Então, os testes de limit e match do CO2 começaram agora. Então, ele faz o flush, né, do dessecante e do umidificador, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai medir o CO2 ambiente. Então, o CO2 ambiente, aí dentro da casa de vegetação, o máximo dele aqui está por volta de 900 micromols. Aí ele vê o ambiente, e aí o que ele faz? Ele força todo o ar passar aqui pelo scrub completo. Então, enquanto ele está fazendo aqui o full scrub, nós vamos ver aqui o CO2 chegando muito próximo de 0.
tá? E aí ele vai fazer o teste, ele vai perguntar, o CO2 está entre valores X e valores ou valor Y. Nós vamos ver agora a pergunta. O CO2R no zero, né, está entre menos 2 e mais 5, foi medido 8,80. Então ele está fora. Ele está fora dessa região de menos 2 e mais 5. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que checar, nós temos que fazer esses testes, que ele vai mostrar depois. Mas basicamente a gente vai ter que checar. Então ele vai perguntar, o soda lime está novo? Se o soda lime não estiver novo, a sugestão é trocar. Se o soda lime for novo, que é o nosso caso, como a gente viu aí, a gente acabou de trocar o soda lime, aí ele fala, será que então não é hora de fazer os zeros? Então aí, quando for fazer os zeros, aí nós temos que fazer as calibrações. Então, o warm-up, ele não é uma calibração em si, mas se houver algum problema com alguma calibração, é ele que vai avisar para a gente aí tomar uma atitude para fazer uma calibração. Bom, então após o fim, né, dos warm-up tests, nós temos aqui embaixo, aqui na parte de baixo, os avisos, né, e as falhas que aconteceram. Então, assim, o mais padrão de acontecer é falhas na água e no CO2, né, que geralmente são os que precisam de uma calibração rotineira, né? Então aqui, ó, ele está falando o grupo que aconteceu o erro. Então aqui nós temos o H2O, Limits and Match. Você teve um aviso e nenhum erro, né? Ele está falando que o teste que deu foi do range, foi da faixa, né, de delta H2O. Ou seja, você está tendo um delta entre a água de o IRGA, né, que mede o IRGA de amostra e o IRGA de referência para a água. Então ele está falando que a H2O de referência e a H2O de amostra não estão bem, não está com o match bem feito, né? Não estão bem. O match não ocorreu bem em uma alta concentração de H2O. Então ele fala assim, considere fazer o range matching, né? Ou fazer o match em diversas faixas. Isso é uma novidade na versão 1.4.02. Na versão 1.4, né, na verdade, do BlueStem. Que ele não faz um match em um ponto, mas ele faz um match em diversos pontos, de forma que você consiga corrigir, de forma que você consiga saber como está o match em diferentes pontos de concentração. Na hora que eu for fazer, na hora que na descrição desse vídeo, vocês vão ver o documento das mudanças da versão 1.4 e lá tem bem explicado o que é essa diferença nos matches e como que essa nova característica aqui, né, do match, da faixa de match, melhora ainda mais o match entre os IRGAs, tá? O CO2 também aconteceu a mesma coisa. Nós tivemos aqui 2 avisos e nenhum erro, né? O CO2 é referência, né, na situação onde ele é mínimo, né? Ou seja, na situação onde está havendo o scrub total. Ele está entre menos 2 e mais 5, ele foi medido 8,80. Então, ele vai perguntar, o tubo de soda lime está firmemente preso? Sim, está. O soda lime está funcionando, né? Sim, ele é novo, a gente acabou de abrir. Então, só sobra a última coisa aqui, que se o soda lime está bom, talvez o CO2 de amostra, os IRGAs, né, de CO2 de amostra e de referência não estão zerados apropriadamente. E também nós temos aquele aviso do range matching, né, do CO2, ou seja, fazer o match em diversas faixas, conforme ele está sugerindo aqui, conforme essa nova característica do equipamento, né, essa nova utilidade do equipamento. Então, como nós vimos aqui que o CO2 está fora, né, ele está provavelmente mal zerado,
não mal zerado assim, mas o que acontece é que como nós trabalhamos com os dois IRGAs diferentes e como eles são diferenciais, né, como nós trabalhamos, né, a partir de um diferencial e os dois IRGAs são separados fisicamente, eles podem flutuar um para longe do outro, né, em termos de concentração, ao longo do tempo. Então, o que nós vamos fazer agora é fazer o zero dos IRGAs para que esses IRGAs estejam bem zerados e para que nós tenhamos a medida mais precisa possível, tá? Então, como nós vamos zerar? Nós vamos entrar aqui em Warm-Ups, em Calibrations, desculpe. Nós vamos clicar aqui em Calibrations. E aí, dentro do menu de calibração, eu vou pedir para fazer a rotina do zero dos IRGAs, tá? Então, ele pede aqui para você ver o manual, né, para detalhes, né, caso tenha alguma dúvida, né? Mas é muito importante também, nesta rotina, a gente conectar a coluna zero. Então, a coluna zero é essa coluna que o Vinícius vai mostrar agora, que nós colocamos um dos químicos, né, o nosso químico de interesse. Então, nós podemos fazer uma coluna com soda lime e uma coluna com chameleon orange, ou seja, uma coluna para remover CO2 e uma coluna para remover água, tá? Então, nós colocamos essas colunas em linha com o equipamento, ou seja, está vindo o suprimento de ar, né? A mangueira de ar está conectando diretamente na cabeça sensora. Nós desconectamos essa mangueira e colocamos a coluna zero entre o ar que vem do console, né, e da cabeça sensora, como o Vinícius vai fazer aqui. Então, Vinícius, coloca de CO2, por favor. Então, o Vinícius vai desconectar. Ele coloca o tubo zero ali na mangueira, né, que está vindo do console. Ele vai fazer a conexão em detalhe. E aí ele vai colocar a outra parte do tubo zero na cabeça sensora. E é muito importante que esse tubo zero não fique deitado, né? Faz a conexão e deixa ele o mais vertical possível. Por quê? Quando você tem a passagem de ar, você quer que o ar seja forçado totalmente pelo tubo de químico. Você não quer caminhos de ar passando por ele. Aí, uma vez que o tubo zero está conectado, nós clicamos ali para começar a calibração. E uma vez que começar a calibração, nós deixamos aqui ligado, ó, Scrub CO2 on. Então, ele está forçando totalmente o ar, está forçando 100% do ar a passar pelo tubo de scrub de CO2, aquele tubo de químico do console. E, por fim, ele passa por esse tubo zero, que esse tubo zero serve para garantir que o ar que está chegando na cabeça sensora está totalmente livre de CO2. E aqui estão algumas informações muito importantes quando a gente vai fazer o zero. Se estiver zerando somente o CO2, faça o scrub do CO2, então aqui está ligado, e faça o bypass do dessecante, ou seja, o ar vai passar por fora do tubo de dessecante lá do console. Porque o dessecante ele tem bastante CO2 absorvido ali dentro dele, e isso pode atrasar o nosso zero. Se fazendo somente o zero da água, aí você faz o scrub do CO2 e do H2O. Então aqui nós estamos fazendo o nosso zero do CO2 e eu vou clicar aqui em Change Valves, que é para mudar as válvulas, porque eu quero que o ar vá tanto para a câmara de amostra como para a câmara de referência, né? Aí agora nós temos que aguardar alguns instantes até que o CO2 atinja um nível
até que o CO2 atinja a estabilidade. Então, até que ele atinja um nível e que ele fique estável para que nós possamos realizar o zero. Bom, nós aguardamos aqui alguns minutinhos para até estabilizar e parece que o CO2 estabilizou bem. O CO2 já mostra ali em volta de por volta de 7,10, 7,20 e o CO2 de referência entre 7,60 e 7,70. Para a gente fazer os zeros é muito simples. A gente está com o scrub ligado, a gente está com tudo ligado, nós clicamos em 0 CO2S, né? 0 CO2 de amostra e 0 CO2R. Cliquei aqui, ele vai forçar o zero. Cliquei aqui no CO2R, ele também vai forçar o zero. Uma vez que os dois zeros foram forçados, o equipamento está completamente calibrado. Tá? Para fazer o procedimento de zerar a água, nós fazemos a mesma coisa. A diferença é que aí nós conectamos o Chameleon Orange, né, o tubo com o Chameleon Orange, nós conectamos ele juntamente com o de CO2. Sempre o de CO2 primeiro e o Chameleon Orange depois. Mas nós não iremos realizar esse procedimento agora porque não foi solicitado, né? Não deu o erro do zero da água, então mostrando que a água está bem zerada. Então eu vou pedir para o Vinícius, por favor, desconectar o tubo zero ali da linha, né, entre o console e a cabeça sensora e reconectar novamente o cabo. Uma vez que isso daí está feito, nós saímos aqui da calibração e aí nós vamos vir aqui no Warm-Up System Tests. E uma dúvida. Sim, pode falar, Vinícius. Isso aqui eu posso reutilizar depois? Posso guardar ele assim? Sim, se possível, vede as pontas, né, para que você não tenha difusão de ar aí dentro e guarde eles assim em um local fechado, né, que não seja exposto ao ar. Okay. Sim. Então, se nós fizermos novamente, né, o warm-up test aqui, nós vamos ver que um dos erros do CO2 vai sumir. Mas também tem o erro, né, do delta CO2 aqui que ele sugere para a gente fazer o match em diversas faixas, né? Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer o match em diversas faixas do CO2 e também vamos fazer o match em diversas faixas da água, tá? Para isso eu vou só conferir aqui o CO2, a água aqui estão setados, né? E eu vou fazer o match aqui. Para fazer esse match, a gente vem aqui em Match IRGAS, clicamos aqui, e aí você tem o match padrão, que seria o match automático, é o match manual, que é o match que a maioria das pessoas que trabalha, né, com trocas gasosas em plantas, né, está acostumada. E nós temos agora esse match, essa faixa de match. Então, nós clicamos aqui em View CO2, no nosso caso aqui, como nós queremos fazer esse match do CO2, e nós clicamos aqui em Acquire. Então, o que acontece? Quando a gente clica aqui em Acquire, ele vai falar aqui os tipos, né, de modo que a gente tem aqui para fazer. Nós vamos fazer o modo normal, tá? O modo normal, então, o que ele vai fazer? Eu cliquei em Continue aqui para continuar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai medir o CO2 em diversas concentrações e vai, a partir disso, fazer uma correção, né? Uma curva de correção que vai ser utilizada para fazer o match.
E isso vai levar aquele delta CO2, no nosso caso aqui, vai levar o delta CO2 para níveis muito mais próximos e muito mais próximos do zero real. O procedimento, né, que a gente fez do CO2 Range Match, então ele terminou e ele passa aqui todas essas informações, né, os novos coeficientes, né, da curva que ele fez, e nós temos que clicar aqui em Retain para que isso seja gravado, né, e retido pelo equipamento, que ele passe a usar isso como referência. Então, uma vez que eu clico aqui em Retain, ele vai gravar esses dados, né? Então, aqui nós temos a nossa curva aqui de match, tá? E é isso que vai ser utilizado, é essa curva que vai ser utilizada no procedimento de match do equipamento. Aqui eu saí desse procedimento e vocês podem ver que isso fica gravado aqui na tela do match, mostrando o que ele vai utilizar como referência. Se eu voltar agora no Startup, eu venho aqui no Warm-Up System Tests e vou fazer agora o teste completo do CO2. Vale lembrar que aqui, ó, se eu escolho aqui o Warm-Up Tests, aqui embaixo do Warm-Up Tests nós temos esses vários testes aqui, né, que tem essas setinhas. O Warm-Up Tests, ele realiza todos esses testes de uma vez. Se você quiser realizar somente um teste, você vem aqui e escolhe qualquer um desses testes que estão aqui embaixo do tópico Warm-Up Tests, né? Então, no caso, nós queremos vir aqui com CO2 Limits and Match, que foi um dos que deu erro, e os avisos, né, estão aqui embaixo. Então, nós vamos realizar o teste novamente. Quando nós realizamos o teste, ele vai fazer novamente aqueles testes que já foram feitos durante o warm-up. Então, ele vai fazer o flush, né, de todos os tubos de químicos, vai medir o CO2 ambiente. Então, ele faz com que todo o ar passe por fora dos tubos de químicos e vai medir o CO2, a concentração do CO2 ambiente. Após a medida do CO2 ambiente, ele vai fazer o total scrub, né? Ou seja, vai jogar o ar totalmente dentro do tubo de químico, né? De soda lime, ou seja, para todo o ar ser forçado contra a soda lime e assim checar o zero. E por último, ele vai testar o injetor de CO2 para saber se há um cilindro de CO2 ali ou não. Vale lembrar que, assim, todas essas configurações que nós estamos fazendo agora são configurações, as calibrações, né, no caso, são calibrações rápidas, né, que podem ser feitas bem rapidamente. Aqui elas estão demorando um pouquinho mais, porque eu estou explicando o que acontece, né, por trás delas. E também, normalmente, num dia de trabalho comum, uma vez que todas essas calibrações foram feitas, o warm-up test não vai dar nenhum erro, né? O warm-up test vai falar que vai falar que está tudo ok e que você pode seguir com o seu trabalho. Aqui falou que o delta CO2 aqui deveria ser menor do que 1 ppm, né? E no caso aqui foi medido 1,79. Então, o erro que deu aqui foi que fazer o match a sugestão, né, para esse aviso é que fazer o match vai cuidar disso. Ou seja, nós não estamos com nenhum erro no CO2 ou nenhum aviso no CO2 nesse momento. Esse aviso do match, nós temos que nos preocupar com isso quando nós estivermos fazendo as medidas nas plantas, né? Porque o que é o match? O match, como eu disse, nós temos dois IRGAs, né? Um de amostra e um de referência. E eles vão variando, né, ao longo do tempo, né? O próprio IRGA varia ao longo do tempo, né? Porque ele é um equipamento eletrônico, e eles também variam entre si. Então, se os dois IRGAs estão fazendo as medidas do mesmo ar passando por eles, eles têm que ler a mesma coisa. Mas às vezes isso não acontece, porque eles estão variando. Então o match força que os dois IRGAs, lendo o mesmo ar, tenham a mesma leitura.
tá? Então, isso é o que ele está avisando. A câmara vazia está tendo um delta de 1 ppm. Isso é facilmente corrigido pelo match, que é feito enquanto nós estamos fazendo as medidas, e haverá um vídeo somente para falar sobre isso, tá? Agora que nós terminamos, né, o CO2, se eu voltar aqui para o warm-up tests, se eu voltar aqui para o warm-up tests completo, né, assim que ele vai mudar aqui, ele vai atualizar aqui a tela, e ele também está um pouco lento aqui, porque eu estou controlando o computador do Vinícius à distância, né, e também porque o 6800 está conectado, né, a um computador, então isso exige mais processamento, né. Então, nós vemos aqui que o CO2, o único aviso que nós temos é que nós precisamos fazer um match. Então, isso vai ser feito quando a gente fizer as medidas. Então, eu gostaria de agradecer ao Vinícius, agradecer por ter acompanhado a gente toda essa tarde, agradecer a Juliana por também ter disponibilizado, né, o equipamento e a casa de vegetação para a gente fazer essa gravação, e que a gente possa, em breve, já fazer uma próxima gravação.